Espiritismo no ar. Espiritismo no ar. Juntos por um mundo melhor. O tema é esse, existe vida após a morte, né? Um tema que eu acho que muita gente vai nos perguntar, né? Existe mesmo vida após a morte? E aí, Ailton, acabou de chegar aqui no programa para responder a pergunta. Estou meio atordoado ainda. Na cultura, não só na cultura espírita, né? Mas na cultura espiritualista, né? Em outras vertentes como a budista, né? Taoísta, doutrinas mais antigas do que a própria doutrina espírita já pregoava que existe sim vida, né? Após a morte, que o corpo é só um veículo, e a gente vai discutir mais sobre isso, né? Aí, é só para incitar mesmo aqui, por enquanto. Vamos apresentar? Não, né? Vamos só dizer que dessa vez temos aqui o nosso grande companheiro de jornada, Jutaí Costa, né? Que está aqui mais uma vez. Esperamos que ele fique sempre conosco. Jutaí, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Oswaldo. Boa noite a todos que nos ouvem. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, falando sobre esses assuntos, né? Tudo ok, né? Que, na verdade, tocam o fundo da nossa alma também. Até porque, assim, eu tenho que torcer muito para que seja verdade a vida após a morte. Porque se não for, eu vou ter que me considerar um maluco, porque eu converso com os espíritos, eu falo com os espíritos, ouço, obedeço. Então eu vou ter que buscar um outro caminho. O nosso boa noite aí, pessoal, todo para os nossos ouvintes e internautas, né? Muito bem. Eu estava aqui exatamente pensando no que o Jutaí falou. Se não for verdade, tô ferrado. Tô perdido. Porque já imaginou? Bom, primeiramente boa noite a ouvintes da Canabra FM, boa noite dos internautas, boa noite aos irmãos aqui presentes. E voltando à questão, imaginemos que esse cara legal chamado Deus nos desse tanta oportunidade para o bem e para o mal, obviamente, porque cada um faz aquilo que quer, e tivéssemos apenas uma vida: nascer, morrer, nascer, viver e morrer. Bom, então eu vou fazer o seguinte: se for mentira, eu vou começar a fazer coisas que até Deus duvida, né? E se for verdade, que obviamente é verdade, eu vou continuar me policiando, porque eu tenho certeza absoluta que estamos aqui de passagem, retornamos à pátria maior, e quantas vezes forem necessárias, vamos retornar para consertar, para ajeitar, para direcionar a nossa vida no bem. Então, de passagem estamos, nascemos, vivemos, morreremos, retornaremos e viveremos sempre. Boa noite aí de Plínio. Boa noite a todos os queridos internautas, aos irmãos queridos aqui na bancada. Feliz pela grande presença aqui do querido irmão Jutaí, que corrobora com o movimento espírita, e que possamos realizar um programa bastante esclarecedor e consolador para nós, né? E essa questão, para mim pessoalmente, me traz esperança e consolação né, de que a vida continua. Graças a Deus. Francisco, boa noite. Boa noite aos internautas, boa noite a todos os colegas aqui presentes. Sem citar os nomes, se for falar, a gente passa meia hora que a bancada hoje está forte. E aí, para completar, chegar aí, junte aí, quem é Jutaí, junte aí todos. Então, boa noite, é um prazer. E eu começo logo fazendo, como diz, uma afirmativa. Se não houvesse vida após a morte, não teria sentido Jesus nos pedir que perdoássemos e que nos amássemos. Então o cara vai fazer logo um bocado de miséria para destruir tudo. Viu, morreu, nasceu, viver e morrer, acabou. Então, para que amar? Para que ser bom? Qual é a lógica? Então, isso aí é para a gente adiantar lá. Davis, né? Boa noite. Boa noite a todos. Espíritos superiores normalmente são bastante objetivos. Ele está guardando para mais tarde. Ele não é bobo, não. Vou dar uma pincelada aqui rápida, né, sobre essas ideias. Nós sabemos que o catolicismo
ela se baseia nessa questão da crença sobre a vida após a morte, principalmente no que está em Hebreus, no capítulo 9 a 27, né? Versículo 9 a 27. Os homens morrem uma só vez e em seguida vem o juízo. E para completar, eles também acreditam que esse juízo é, digamos, um juízo pessoal, né? É um julgamento algo mais íntimo, né? Daí ele vai para o céu ou para o inferno. As doutrinas evangélicas e protestantes, elas também acreditam em algo parecido, com variantes que são de cada crença, né? Mas daí, né? Vive uma vez e aí vai ficar, uns vão esperar o dia do juízo, tem umas variantes. A ciência, ela nem confirma e nem afirma, mas ela pesquisa, né? Tem pesquisado muito, né? Principalmente os estudos de EQM, né? E os chamados estados de quase morte, né? Onde tem, a gente pode falar no decorrer do programa, dados impressionantes a respeito disso, né? A ciência, muitos dos cientistas assumindo mesmo, alguns até afirmando, quando a gente fala a ciência não, ela nem confirma e nem nega, né? Mas dentro da ciência, vários cientistas têm estudos impressionantes a respeito disso, né? E o espiritismo, que a gente vai falar, não vou agora me adiantar, mas a gente vai deixar para mais tarde um pouquinho, o que é exatamente o que o espiritismo afirma, né? O espiritismo e as outras doutrinas espiritualistas. Não é isso, pessoal? Podemos começar essa primeira, né? Primeiro momento, primeira rodada, a partir disso, né? Os tipos de pensamento, de ideias a respeito de vida após a morte. Eu quero dar aqui primeiro uma opinião. Bom, junta aí, Costa, que está de frente, junte tudo e fala aí, meu rei. Muito obrigado. Alguém lembrou dessa característica de aí de junte aí? Foi o que ele veio fazer em Pombal, né? O movimento estava disperso, ele veio, juntou, e depois que organizou, ele deu um tempinho. Mas agora ele voltou para merenda, na hora da merenda. Se pirulitou, vamos esquecer junto aí. Pirulitando normalmente. Vamos esquecer junto aí por um tempo. E assim, o que Oswaldo nos traz inicialmente é muito interessante. É importante entender que há, na verdade, ciência e ciência, né? Não se pode afirmar que a ciência comprova a vida após a morte, porque quando a gente fala ciência, a gente está falando de um pensamento dominante na ciência, e não é, com certeza, esse o pensamento dominante. A ciência, de regra, não pesquisa nada que não seja possível se perceber, ou que não seja possível se perceber com os nossos sentidos. Então, de regra, esse é o escopo de pesquisa da ciência. Há uma outra ciência nova, surgida no século XIX, que nós chamamos de espiritismo. Essa sim tem como objeto de pesquisa o espírito, as suas relações com o mundo carnal, né, e toda a sua fenomenologia nessa relação. E é exatamente o que nós estudamos no espiritismo. Agora, existem cientistas, sim, que pesquisam e que têm trabalhos brilhantes. Desde o século XVIII, é bom que se diga, né? Nós temos trabalhos fantásticos. Nós temos o William Crookes, por exemplo, né? Prêmio Nobel, inclusive, de Química, um dos maiores, aliás, o maior cientista inglês do século XIX, que tem um trabalho, uma pesquisa fantástica, que inclusive ele começou a fazê-la para desmistificar os fenômenos espirituais. Só que ele acabou se defrontando com a realidade tão maior do que aquilo que ele conhecia, que ele se convence da vida após a morte a partir daí, e vai declarar isso diante de toda a elite, né, intelectual do século XIX. Inclusive é bastante perseguido por conta disso, é bom que se diga, né? Mas lembrando que ele já era um inventor muito, inclusive o tubo de raios catódicos que deu origem ao tubo de televisão. Isso. Né? Claro que ele não inventou o tubo de televisão, mas foi o invento que deu origem ao tubo de televisão. A gente sabe que foi só suplantado recentemente pelo tubo pela tela de LCD. Então foi um grande inventor, um grande cientista, né? E não era só químico, ele era químico, físico, entendia de astronomia, de você pensar, de geologia. Era uma cabeça fantástica, né? Principalmente para o seu tempo. Era muito além, né,
da nossa humanidade. Então é importante a gente ter essa noção, né? A ciência, como um todo, ela não tem um pensamento hegemônico ainda, né? que possa se afirmar na crença e tal. Mas existem, sim, trabalhos científicos nesse sentido e pesquisadores, inclusive atuais, trabalhando agora depois dos exames de imagem. Então multiplicamos aí a quantidade de pesquisas em relação à mediunidade, né? E a gente pode falar ao longo do tempo. Vamos deixar a palavra com vocês de volta, porque se não se deixar eu fico aqui juntando tudo. Porque a gente fica aprendendo sozinho juntos. A gente observa que a ciência ela quer aquilo que mensura, né? Que ela pode, isso, que ela pode perceber e medir. Exatamente. E repetir. E repetir, exatamente. Tanto é que até hoje a psicanálise ela não é aceita como ciência, porque Freud trabalha exatamente com a mente. Então, com a mente você não pega a mente, você apenas percebe na emoção. Aí tem esse questionamento de não aceitar. A ciência ela vai continuar, eu acredito, por longos e longos anos ainda nesse questionamento daquilo que ela vê. E a doutrina dos espíritos, com sua ciência, diz o que não se vê, né? Ainda que tente mostrar, através da mediunidade, desse intercâmbio entre encarnado e desencarnado, mostrando que não precisa você ver para acreditar naquilo que é realidade, né? Então, partindo do princípio que não vamos acreditar em Deus porque nós não vemos Deus. Nós vemos Deus exatamente pelos seus feitos, pela criatura humana, pela criatura humana. Nós o vemos em suas consequências. Exatamente, pela criatura humana, pela natureza, pela vida, né? Pelo universo. Então Deus não existe. Já que a ciência quer apenas acreditar de que é aquilo que ela pode ser palpável, exatamente, mensura, entendeu? Mas quando você percebe os efeitos daquilo que você não vê, você percebe a transformação da sociedade. E a doutrina dos espíritos, obviamente, ela é clara e objetiva, e os espíritos nos informam exatamente aquilo. E a ciência, de alguma forma, a Lourdes vai ter que se dobrar à realidade dos fatos. Na verdade, né? Ela já vem se dobrando. Alguns ramos, né? Alguns caminhos. A física quântica, ela está caminhando por isso. Exatamente. A física quântica, nós estamos falando de coisas que Einstein jogava a baila aí nos anos 30, e nós estamos começando a comprovar agora, porque não tínhamos até então como fazê-lo a nível de... não tínhamos instrumentos para comprovar alguns detalhes da teoria da relatividade. E hoje está muito claro que a matéria é muito interessante, porque a explicação para que ela tenha forma e se mantenha em determinada forma, ninguém conseguiu achar ainda. Porque aqui, por exemplo, Oswaldo tem o jeito de Oswaldo, e só Oswaldo tem o jeito de Oswaldo. Por que uma cadeira se mantém como uma cadeira ao longo do tempo? Que força mantém essa coesão nesse formato? Exatamente. Porque a lei física diz que não era para ser assim. Né? E hoje está claro para a gente que o que a gente tem como concreto, na verdade, tem um movimento tão veloz no átomo dessas moléculas aqui, na sua intimidade, que né? nos dão essa impressão de solidez, mas na verdade ela não é sólida. Né? Tudo está em movimento. Tudo está em movimento, não há nada tão sólido, tão real quanto a gente ciência diz pensa. que até um pedaço de vidro ele está em movimento nele mesmo. Agora, diamantes e vidros são matéria como essa são mais lenta, mas nada está em digamos, em inércia, né? Total inércia, está em movimento. É interessante essas colocações porque a gente lembra da ciência, falando de ciência comum, né? O chamado o bóson, né? O bóson de Higgs, apelidado de o bóson de Deus, né? Porque Partícula de Deus, né? Partícula de Deus, exatamente. Quando ele se acreditava que se encontrasse um elemento que explicasse a ligação entre a matéria e aquilo que anima, que dá movimento, né? Porque a gente acha que, muitos acham que é por acaso, né? Não é, você acabou de falar. Pode ter alguém parecido comigo, mas exatamente igual não, porque eu tenho uma personalidade que é minha, que é a essência, que é nosso individualismo mesmo, então, né? eles ficaram nessa busca dessa partícula, e Higgs foi quem trouxe essa descoberta do bóson,
né, que é um elemento na matéria que explica essa ligação. E aí foi chamada por isso a partícula de Deus. E é interessante essa leitura do livro sobre isso também. A Eterna Busca de Deus, de Francisco Fialho Filho. É um livro que tem apenas 500 páginas, mas vale a pena a leitura. Ele vai falar dos quadros, mas a fonte é grande, né? Da física quântica. 3F logo, Francisco Fialho Filho. FFF ou FFF? Pouco conhecido no nosso movimento, mas é fantástico. Porque depois que eu terminei de ler, emprestei. E você sabe que livro bom não vai ter de volta. E devolve, né? Mas prossegue voando. O tema, na verdade, na nossa concepção, existe vida após a morte. Nós faríamos, na verdade, eu acho que na concepção, o seguinte tema, assim pergunta: existe vida após a vida? Quando nós iniciamos, o Oswaldo, de certa forma, traz essa situação em cada uma delas. Com certeza. Né? O católico, ele não professa a ideia da reencarnação, assim como o protestante, mas ele trabalha com a ideia da vida após a morte, porque sem essa ideia não há sentido nenhum no processo de desenvolvimento moral da humanidade, né? Não tem sentido você investir no seu melhoramento moral. E a gente percebe na história da humanidade como a humanidade melhorou, né? Sem essa ideia. É muito importante para o desenvolvimento moral da humanidade a vinda do Cristo à Terra. Ele, de certa forma, dá o empurrão maior necessário para o nosso desenvolvimento, né? Para que a gente possa, na nossa visão... E nesse fragmento, lembrando que a gente leva pouca coisa daqui e ao mesmo tempo muita coisa conquistada, né? Verdade. Agora, material carro, você volta luxo, com o que você veio, né? Mas levaremos o mais importante, que é nossas conquistas morais, os valores, os valores, né? E a cada vinda aqui no planeta ou outro planeta, com certeza galgando que na questão material, a tendência é que você volte com menos do que como você veio. O oposto do outro, né? Porque quantos de nós volta sem uma perna, sem um braço, sem uma orelha, né? Sem um olho, né? No sentido moral, não há quem saia daqui pior do que entrou. É a lei da evolução. Não há, né? Era isso que eu queria voltar e frisar. Não há cristianismo sem a ideia de uma vida após a morte. Mesmo que as religiões elas não professem, né, nas suas entrelinhas o dogma, vamos dizer assim, da reencarnação, mas elas trazem na sua concepção o conceito de imortalidade da alma, né? De salvação, quando ela diz isso, né? Porque a questão da reencarnação é algo muito, vamos dizer assim, para nós espíritas, muito particular e muito lógico, né? Que para muitos deles não vê essa lógica que deve ser perfeitamente compreensível, né? Compreensível. Mas as pessoas muitas vezes pensam que a reencarnação foi algo criado pela própria doutrina espírita, o que não é verdade, né? Não é verdade. Kardec ele só veio testificar, né? Sistematizar. E lembrando, vocês tiveram uma discussão bastante interessante no início, falando dos grandes cientistas, né? Dos grandes cientistas, e eu fiquei observando aqui o nível de discussão, né? Tava bem alto para mim, né? Interessante, né? E Kardec veio exatamente testificar a possibilidade da reencarnação e da imortalidade da alma, o que já era tratado lá há milênios, né? Há mais de 4.000 anos. Exatamente. Os próprios egípcios já traziam essa concepção, né? Já trazia essa concepção. Então não é algo novo da doutrina espírita, né? Então, e lembrando que a própria doutrina espírita é uma ciência. Vocês falaram em ciência aí, e a doutrina espírita é uma ciência. Então, as comprovações da reencarnação, da imortalidade, da comunicabilidade dos espíritos, né?
ela veio ser testificada por Kardec, e junto com Kardec vieram grandes outros cientistas, como vocês colocaram muito Crookes, bem, né? William Crookes, e tem um citou. outro grande cientista, bastante conhecido, Daqui do que Brasil. viveu junto ali com Kardec, dando a mão, estendendo a mão, que é Camille Flammarion, né? Isso. Então, o grande pensador daquela época, o astrônomo, né? O cientista Camille Flammarion, que teve várias obras, inclusive uma das obras era a pluralidade das existências, né? Então, para dar solidificação àquilo que Kardec veio realmente testificar como uma verdade, né? E Kardec é como disse René, ele sistematiza o pensamento e ele coloca de uma forma tão lógica e tão clara que fica difícil você não entender não só o conceito, como as consequências do conceito, né? Porque as consequências da reencarnação são tão fantásticas, inclusive no sentido do entendimento da própria divindade, no entendimento da justiça divina, né? É impossível você enxergar Deus com sua justiça. Eu, pelo menos, tenho essa dificuldade, talvez seja de muitos de nós. Mas eu nunca consegui entender a justiça de Deus antes de entender o conceito da reencarnação. A reencarnação colocou para mim a arrumação dessa ideia, né? Eu queria acreditar em Deus, mas como acreditar num Deus justo vendo tantas diferenças, né? Tantas dificuldades na área social, tantas diferenças inclusive nos nossos corpos. Recorremos à reencarnação. A gente percebe que Só no a dia a reencarnação dia, alguém que organiza uma corrida, por exemplo, uma corrida de rua, não iria colocar um corredor na frente do outro. Não seria justo, ele ganharia, com certeza, né? Ou uma pessoa com 2 pernas correr com alguém com a perna só. Claro que tem as 2 pernas vai ganhar. Então, na vida, como entender pessoas com a saúde plena, com toda a força do mundo, com a riqueza que tem, e outros que já nascem com problemas sérios, né? E você querer que os dois tenham o mesmo tipo de paciência, desigualdade social, o mesmo tipo de resultado. Até né? no tempo de vida encarnada tem diferença, né? Se todos nós vivêssemos os mesmos 100 anos, mas nem isso existe, né? Isso podem morrer ao nascer. E se for uma observação simples, traz pessoas cientistas com a preparação de questionamento, de estudo, de pesquisa, para exatamente ir buscar esses assuntos tão polêmicos. Porque uma pessoa despreparada, entre aspas, para questionar aquilo que realmente é de questionar, não seria alguém despreparado. Então, nesse momento, você mostra a capacidade de Deus, do Criador, dar essa condição. Então, por que colocar William Crookes, com a capacidade imensa, a nível de ciência, e colocar no mundo pessoas sem nenhuma capacidade de entendimento para a própria vida? Então, como seria o estudo, como seria a pesquisa, o avanço tecnológico e a evolução. E uma coisa me vem à mente agora, que é o seguinte, muita gente nega tudo que estamos falando aqui, porque na Bíblia está escrito isso, aquilo outro. Mas também esquecem e passam a largo quando tem na Bíblia justamente o que a gente está falando aqui agora. Por exemplo, testifica, né? Eu vou até passar a bola para Plínio, que ele está calado. Agora quem está calado Estou aprendendo. A partir dessa citação, Plínio. Estou aprendendo. Está escrito lá na Bíblia, em Jó, capítulo 14, que vai do versículo 1 a 12, 1 e 2 e depois 14, que ele fala, desculpe, 1 a 2, que diz assim: o homem nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação, nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver. A gente sabe que quem tem os olhos para ver, como disse Cristo, isso é bem claro, não é verdade? Mais claro do que a luz do sol. Com certeza. Isso é um dos vários trechos que é explicitado na Bíblia. Com certeza. E assim, como abordar esse assunto de forma lógica se não crermos que a vida continua, né? E além desse trecho, quantos nosso mestre Jesus citou: há muitas moradas na casa de meu pai, né? Quem preencheria essas moradas, né? Se não individualidades. A gente fala a respeito do que preenche espaço em questão molecular, em questão de estática, de
de objetos materiais. E aprofundando mais, e a nossa individualidade? O que seria de nós? Como explicar crianças em tenra idade falando diversas línguas com potenciais equiparados ao Beethoven, a Mozart, enfim, a diversas habilidades? Como explicar aparentemente pessoas que não alfabetizadas em nossa existência atual e começar de repente a falar japonês, chinês, russo, né? De onde vem esse conhecimento? Onde esse conhecimento está guardado? De onde veio, né? Se não de algum lugar, de sua individualidade, onde está guardado? Então são esses questionamentos que devem ser respondidos de uma forma lógica, e a forma lógica, racional, a reencarnação nos traz à luz da doutrina espírita, para que a gente compreenda a lei de justiça divina, que Deus realmente é um Pai bom, justo, misericordioso, que todos estamos fadados à felicidade, que temos diversas oportunidades, que o nada não existe, que os valores éticos morais galgados e cultivados pela nossa vivência não se perdem no nada, né? No acaso, que os valores cultivados nos relacionamentos interpessoais, familiares, né? Que sentido teria a convivência em nossos lares com aqueles mais queridos, né? Se acabasse com a morte do corpo físico, né? Então acho que nos preenche, então, nos consola. Então, para quem tem olhos para ver, a Bíblia também diz o que estamos falando aqui, afirma, né? Aí quando a pessoa diz assim, não, mas está escrito também que o homem vive uma vez só. Claro, o homem, né? Não o espírito. Exatamente, bem observado. Então esse trecho aí, e olha que nós estamos falando do Velho Testamento, né? A velha Torá, né? Então vejamos bem, quando o Jó traz essa reflexão, né? A reflexão mais forte é essa do final aí, diz, morrendo o homem, esse tornar-se a viver. Então tá muito claro, né? Muito impositivo assim, né? Afirmativo, na verdade, né? Então, de que forma esse homem se tornaria a viver? E quem vem falar isso mais uma vez é lá Jesus, naquela célebre frase, né? O célebre conhecimento, diálogo com Nicodemos, né? Que é preciso renascer, né? E voltar ao ventre da sua mãe para renascer novamente. Como? Né? De que forma? Como? Mergulhar no ventre? O próprio Nicodemos, o próprio Nicodemos ficou sem entender. Meu Deus, meu Senhor, mas como voltar ao ventre da minha mãe, eu já um homem grande, né? Formado. Seu questionamento aí, interessante, que eu queria que o Cício Grande falasse alguma coisa. Porque tem um Cício pequeno, mas tem um Cício Grande. Fala, Chico. Eu não sei o trecho, mas a gente lembra muito bem Jesus falando, perguntaram sobre o João Batista e Elias, né? O João Batista, Jesus é muito taxativo e diz que o Elias já veio e que vocês o degolaram. E aí todos entenderam que Jesus se referia, que o Elias já tinha vindo, que era João Batista, a reencarnação do Elias. Mas muitos passam por ali por cima porque ninguém quer acreditar. Aí eu faria bem uma pergunta a todos que estão nos assistindo: que justiça divina daria a Maximiliano Arellano, um garoto de 10 anos de idade, no México, que dá aula de medicina em todas as áreas. Obstetrícia. E tudo. Cardiologia. Cardiopatia vascular, um mundo de coisas. Recebeu o título com 10 anos. Com 10 anos de idade. Então ele dá aula, residência. Então, como explicar que justiça é essa? Aquele garoto que nunca estudou já é fera nessas áreas. E já dá aula para médicos. Aula para médicos. Para doutores na área. Quem estiver aí ouvindo no Facebook está curioso com essa história, olha aí no YouTube. No YouTube. Pesquisa o nome dele, qual é o nome dele? Maximiliano Arellano, na Universidade do México. Dá uma pesquisada aí, pronto. Esse fenômeno. Um fenômeno. Esse é mais um. Esse é um. E doutor Stephen, só para encerrar, doutor Ian Stephenson, que não é espírita, não é religioso. Canadense, ele tem só 10 mil casos de reencarnações comprovadas
E é um cientista, viu? E algumas são fantásticas. Eu mesmo conheço catalogadas. Vocês falaram em pesquisa, eu trouxe aqui Mas nós temos brasileiros nessa história também. O próprio Chico Xavier também foi pesquisado pelo Dr. Paulo Rossi, não confundir com Paulo Rossi da jogador, Itália, né? que matou o Brasil. Paulo Rossi. Em 91 ele fez a pesquisa e constatou o seguinte, olha que dados interessantes. Chico tendo publicado mais de 400 livros, com mais de 600 escritores espirituais, né? Vamos dizer aqui, utilizada no popular, ditos autores espirituais, né? E que eles, 93% dessas pessoas, além das cartas, né? Além das cartas, é bom citar. Milhares de cartas, milhares. Né? E que 93% das pessoas descritas ou que receberam informação não conheciam Chico Xavier de maneira alguma. Sem contar os próprios espíritos, muitos deles desencarnaram há muito tempo. E que 71% das cartas tinham detalhes pessoais, detalhes mínimos que Chico Xavier não tinha a menor maneira, maneira alguma de conhecer esses detalhes pessoalmente. Eu vi, Então, aí ele chegou à seguinte conclusão: as informações vindas eram dos espíritos, provando que a morte não existe. Não existe. Relatos quando a doutrina começou, como o Nobre citou, né, como ciência começou a testar, a comprovar relatos, onde detalhes, né, os irmãos que já estavam do lado de lá, detalhes citados, né, pormenores, onde só eles e alguns, né, queridos ainda que estavam encarnados sabiam, inclusive hipotecas, imóveis registrados em cartórios, comprovados lá na época dos relatos, né, pelos espíritos que já tinham partido para a parte espiritual, já nas experiências com Kardec, Camille Flammarion, né? Então não é nada solto, tudo. Voltando a Chico, tem situações que eu acho que seria interessante a gente relembrar. Nós temos pelo menos 2 casos de ações criminais resolvidas a partir da mediunidade de Chico e tendo o testemunho do espírito sido aceito pelo juízo. Isso por si só já é algo incrível, né? Um deles envolve inclusive um espírito muito conhecido por nós no movimento espírita, que é Humberto de Campos. Inicialmente, quando Chico lança os livros e diz que o autor espiritual é Humberto de Campos, a família processa Chico, dizendo que aquilo não é obra de Humberto de Campos. Mais tarde, convencidos de que era, né? Aí processam Chico novamente, né? Pedindo direitos autorais. Mas essa é a causa que envolve Chico, é uma causa, na verdade, civil, não é aquilo que a gente está falando. Mas nós temos 2 casos de suspeita de assassinato, né? Porque na verdade não foram assassinatos, que foram solucionados graças ao testemunho do espírito que desencarnou no processo, que morreu, que foi supostamente assassinado nos processos. Eles retornam a partir de Chico, dão seus testemunhos com dados tão impressionantes e precisos que o próprio juiz acaba por acatar. E não só o juiz, na verdade, porque eram situações de crime. As famílias envolvidas, o juiz e o júri. Porque, na verdade, no caso de crime, não é de assassinato, é sempre júri, não é o juiz quem decide. Então, pessoal, se nós agradecermos aqui para não passarmos em branco. Nosso amigo Damião aí. Damião mandou um abração para todos hoje de manhã lá, viu? Os nossos internautas aqui. Valdeci, né? Matos, que sempre está conosco, né? A nossa querida Nega, Adriana, abraço, né? Boa noite, turma maravilhosa. Amo esse programa tão esclarecedor e lindo de se ver, né? Dandara, né? Dandara é fera, essa sua sobrinha, né? Boa noite, meus caros irmãos. Um abraço, Dandara, um cheiro no seu coração. Ela diz: eu não vou poder assistir hoje porque eu vou pro aniversário. Beijo. Mas já deixou o recado aqui, né? Só tem 9 anos, então é justificável. Mas ela tem aí a Delúcia, eu quero né? um brigadeiro, viu, Dandara?
A Delúcia, que Jutaí eu acho que não conhece, né? Mas né, dando boa noite aqui, nos saudando, né? Então, coração. E tem mais outras pessoas aqui, mas eu sou meio fraco nas tecnologias aqui, não consigo visualizar aí, mas tem mais gente aí, viu? Deuri Cardoso, Adelúcia, Nancy Mariano, mandando aqui um grande abraço pra Jutaí. De Juazeiro, hein? Ó, Valdeci já falou, né? Adriana, minha irmã, Dandara e outras pessoas que a gente vai falar. A gente agradece a abraço a audiência, todos. né? E fique à vontade para participar, perguntas. Manda aí a pergunta. O nosso já aproveita junto aí que ele tá juntando aí muito conhecimento para trazer para aqui. aproveita e faz a pergunta aí, pessoal. Enquanto vocês não decidem a pergunta, um grande abraço a Nancy, que eu não vejo já há algum tempo. Então, Continuando, né? Diga aí. com relação ainda sobre a vida, né? A vida após a morte, que para nós não é uma possibilidade, é uma realidade, né? Uma realidade absoluta, porque sem isso, como os caros amigos colocaram no início, né? Sem isso, nós não veríamos tanto sentido, né? Não existe. Porque nós pegaremos aquela visão de um Deus arcaico, aquela visão de um Deus manipulador, e nós seríamos as marionetes. E ele ditaria o que você vai fazer, o que você não vai fazer, se você vem assim, se você vem assado. Mas aí vem a pergunta, a pessoa que vai vir sem o braço poderia perguntar: mas Senhor, por que eu não, eu quero que você venha assim, porque sou eu que quero que você venha assim. Imagine nós na nossa ignorância profunda, não conseguimos fazer isso com o nosso filho. Imagina o pai, né? Você imagine o nosso Pai Todo-Poderoso, Amor e celestial, de amor, de bondade, de justiça, fazer algo dessa natureza. Não dá para conceber Deus, né, dessa forma, um Deus de forma tribal, um Deus que governa para uma tribo, para um grupo, para uma religião. Primeiro que Deus não tem religião, né? Então a visão de Deus, ela é muito mais ampla do que a gente imagina. Imagine Deus, na sua grandeza, nos criar para viver uma vidinha de 100 anos. E pronto, acabou. Então perde o sentido, e essa ideia vai por terra, que ela cai por terra. Porque se nós não internalizarmos a concepção de imortalidade do espírito, as coisas perdem o sentido. Será porque eu me esforcei para sanar uma raiva, um ódio com René, e conseguimos nessa vida, e morremos e acabou. Se Jesus soubesse que não teria vida após a morte, ele deixaria se imolar na cruz com 30 e poucos anos. É um grande exemplo aí, né? Exatamente. Aquele encontro na casa de Marta, provada a sua existência como espírito. E ele ressuscitou, entre aspas, ele trouxe a vida carnal, o Lázaro. Por quê? De onde? Se não houvesse vida, né? Ele já estava morto. Está na Bíblia que diz que ele já estava fedendo, né, o corpo. Exato. Um detalhe rapidinho. Se eu perguntar a qualquer religioso sobre Jesus está vivo. Mas Jesus está vivo aonde? Se não no mundo espiritual. Exatamente, porque a nível biológico é impossível, porque o corpo, ao morrer, perde as propriedades, vai se degradar. E onde é que Jesus está? E outra coisa, só para Deus, tanto faz Jesus como como qualquer outra pessoa. Para Deus, Biologicamente, entendeu? O amor de Deus é igual, tanto para Jesus quanto para o criminoso, para o delinquente. Esperando de Uberama dizer assim melhor. Se Jesus saiu, né, foi imolado na cruz, tal, morreu, entre aspas, tal, mas só que as pessoas não dizem que Jesus morreu, que Jesus está vivo. E Jesus está onde, como colocou o Oswaldo? Jesus está onde? E as outras pessoas vão para onde? Então só Jesus foi o privilegiado? Então o filho de Deus só parcial. Ele. Só Deus é parcial. Não, vai lá, meu filho, é só você. Você resolve essa parada, leva a mensagem e depois você volta pra cá, porque eles não podem não voltar pra cá, só você pode voltar. Entendeu? Vocês gostam de minhoca?
Minhoca. Vou botar uma na cabeça de vocês. Quando a gente fala de Jesus, gente, Jesus é o grande exemplo de vida após a morte. Né? Exatamente. O que é que baseia toda a obra de Jesus e toda a obra posterior a Jesus dos seus apóstolos, se não o fato de Jesus vencer a morte, retornar e estar com eles, materializado durante 40 dias, reorientando todo o movimento que redunda nesse alcance hoje muito superior a 60% da humanidade, né? Que aí também não pode esquecer que cristãos não passam disso na população mundial. Mas é importante entender isso. A base de tudo que Jesus veio nos ensinar está exatamente o pós-morte dele, né? É quando ele volta que ele tem o contato com Maria de Magdala e depois com os outros seus apóstolos e convive com eles durante dias, inclusive dando a oportunidade a Tomé de colocar o dedo na ferida e tocar para ter certeza, porque sabe que, como Tomé, muitos de nós somos, precisamos tocar. É como se fosse um retrato da ciência limitada que nós temos, né? A nossa ciência é o Tomé, que precisa tocar, ver, sentir para crer, né? Então, vamos entender isso. Mas essa é a grande mensagem do Cristo. Ele retorna, ele vence a morte, ele se deixa imolar, passa por todo o que a gente chama de paixão de Cristo, com todo o seu sofrimento. Depois de 3 dias ele retorna inteiro, pleno e mais poderoso ainda, e se mostra para todos os seus apóstolos, né? Se deixa inclusive tocar para mostrar que a vida não acaba com a morte física. Então essa é a grande lição do Cristo, e é isso que suporta o nosso estar aqui hoje. Então, tem muita gente que vai para a igreja todo domingo e não entende que ele está na igreja porque o Cristo voltou, né? Venceu a morte. Essa é a grande lição do Cristo. É a promessa do reino dos céus. E a prova maior, Juta, de que a vida não é a vida material. Lógico, ele afirmava muito isso. mais espiritual. Já, como ele falava, meu reino não é desse mundo, ele sai da cabeça. Né? Porque o reino de Deus, o reino não é desse mundo, o reino de Deus. A gente isso, a gente não vos apegueis, mostrando que a gente troca, faz uma troca burra. Qual é a troca burra? Eu estou trocando uma vida plena por uma vida rápida, limitadíssima, limitada, né? E sofredora. Então, essa aqui é uma passagem, como disse, né, os nossos tão sábios homens da zona rural, que pouco estudam, mas muito sabem. Eu estou aqui passando uma chuva ao pé da letra. Eu estou aqui, como Jesus falou, né? Deixou bem claro, né? Eu estou aqui para os doentes, mas o reino verdadeiro é o reino de Deus, né? Então, só fazendo um xistezinho e mudando a situação geográfica. O homem fala, estou aqui passando uma chuva em outros lugares. No Nordeste, eu estou esperando uma chuva. Agora, eu tô com saudade imensa de uma voz maravilhosa. Plínio e David tá ali caladinho, Plínio aqui só observando. Estou me deleitando aqui, aprendendo. Vou dar uma má notícia agora. O horário. Nós temos pouco tempo. Vamos às nossas considerações finais. Mas antes, o apoio cultural, né? Nosso. Fala aí, Reni. Apoio cultural da Canabrava FM. Primeira? É a primeira. Salvinho Bicicletas. Alô, Salvinho, grande irmão, grande amigo. Prime Idiomas. Se eu esquecer, me lembre de alguém. Academia. Nosso amigo aqui, Ailton. Gold Academia. Quer dizer ouro de academia. Realmente é fantástico. Eu sou cliente lá e eu sei que. Eu tenho propriedade para falar isso, viu? Eu vou ser também, logo em breve. E mais alguém? Sim. Nós temos Prime Idiomas. Fabiola Marques. E falou a loja de Magnólia. E principalmente a Canabrava FM, senão não estaremos no ar, né? A Canabrava que nos permite estar aqui, né? Eu posso falar só um detalhezinho que vocês esqueceram aí, né? Bom, quando a criança vem ao mundo e ela consegue falar 2, 3, 4, 5 línguas, né? Ele
trouxe no emocional dela e no registro mental outras línguas, né, de encarnações passadas. Mas tem uma situação que, se você não conseguir, a Prime consegue ensinar francês, inglês, espanhol. Propaganda essa foi boa. Vocês combinaram. Nas considerações finais. Bora lá, grande Ailton. O nosso, eu só queria deixar aqui o nosso boa noite, a nossa satisfação em estar aqui levando um pouco de conhecimento, mesmo com as nossas limitações profundas, mas estamos aqui nos esforçando para, de alguma forma, levar um pouco mais de conhecimento, né? Então, nosso obrigado a todos. Eu sempre digo no começo que estamos aqui para, quem sabe, ensinar e quem sabe aprender. Hoje eu não falei isso no princípio, agora eu estou falando que eu vim aprender, porque um bocado de férias aqui me ensinou tantas coisas. Paz, saúde e até sábado, se Deus quiser, e que Jesus nos abençoe na nossa trajetória. Programa com fé em Deus. Meu boa noite e gratidão a cada um aqui que pôde contribuir com suas colocações, né? Tenho certeza que aprendi mais um pouco. A cada um dos internautas, dos ouvintes, um muito obrigado. Que tenha uma noite de muita paz. E que Jesus foi para nos preparar o lugar e vamos fazer jus fazendo o bem. Fazer o bem vale a pena. Uma boa noite e muita paz. Sou eu? Você. Eu também gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre um grande prazer. Infelizmente sempre fica também um gostinho de quero mais e de incompletude da história, porque o tempo é muito curto para tanta coisa que a gente precisa, né, comunicar. Eu pontuei aqui, Juta, e não foi nem a metade. Mas fica pro próximo, né? Nunca falta. Obrigado por tudo, gente. O tempo passa, o tempo voa só. Gente, um grande abraço, agradecer a todos que estão nos ouvindo. E hoje a gente ficou feliz, né, Plínio? Porque a gente falou menos e aprendeu mais. Então, gente, felicidade para todos os internautas, aqueles que estão nos ouvindo pela Canabrava, aos amigos de Euclides que estiveram hoje lá na banca, mandar um abraço para todos vocês e dizer, se não existisse vida após essa vida, que lógica teria ser bom? Como diz, como é bom ser bom, por que não ser bom? Uma noite, um dia feliz, uma semana de paz. Todos. David. Meu David. Gostaria de desejar uma boa noite a todos e também registrar que Jutaí está recebendo muito carinho aqui pelo Facebook. Novidade. Muito obrigado. E sua família esqueceu, meu velho? Gostaria de mandar um abraço para minha avó e para toda a minha família que está escutando. Aê, muito bem. Muito bem, então encerrando mais um programa, 37º, chegaremos ao 38º e muito mais, né, com certeza. Lembrando os amigos do Facebook que os próximos programas podem participar, fiquem mais à vontade, fazer perguntas, né? Vamos explorar essa galera aqui, que eu tenho certeza que eles vão dar conta, com certeza, certo? E na felicidade que a vida continua, né? Que os problemas de agora com certeza irão cessar, irão acabar. E essa luta justamente é esse aprendizado, né? Esse alicerce que nós construímos aqui para os próximos momentos, né? As próximas outras vidas. Os próximos séculos. Os próximos séculos, com certeza. Então até o próximo sábado, se Deus quiser, e ele com certeza vai querer. Abraços e até breve.